ok? Análise de Michelin. Como fazer? Responda as perguntas até que as questões adicionais deixem de ser úteis ou não façam sentido. Assim que chegar a esse ponto, comece a solução de problemas. Sempre assim. Se vai até ali, ó. Se você chegou na primeira questão, elas são 4, né? 4 questões. Se você chegou na primeira questão e ela já deixou de fazer sentido, você fez a análise de Michelin. Ah, eu cheguei na segunda, na terceira, na quarta, pensei, mas eu cheguei na 4ª questão e ainda ela não fez sentido. Faça de novo. Faça de novo. Use a técnica do disco arranhado. O que é a técnica do disco arranhado? Antes, quando tinha aqueles discos de vinil que eles saíam rodando, quando ele tinha um arranhado, a agulha ficava ali, repetindo, até que alguém vinha ali e tirava ela. Ok? Análise de mislinks na prática. Faça as seguintes perguntas para compreender como e por que um comportamento efetivo necessário e esperado não ocorreu. Vamos ver as perguntas. Pergunta 1. Você sabia qual era o comportamento efetivo necessário ou esperado? Você sabia qual era o comportamento efetivo ou esperado? Pergunte para você. Você sabia? Eu sabia qual era o comportamento que eu tinha que usar? Qual a tarefa de casa foi dada? Quais habilidades usar? Se a resposta para a pergunta 1 é não, pergunte-se o que o impediu de saber o que era necessário e esperado. Isso poderia incluir não prestar atenção, instruções pouco claras, não ter recebido as instruções, ficar muito sobrecarregado e não conseguir processar as informações, entre outros. Vamos voltar lá? Você sabia qual era o comportamento efetivo necessário e esperado? Eu não sabia. Ok. Então vamos pensar. O que impediu de saber? Né? Mas eu não sabia. Ok, mas o que? Então vamos pensar. Às vezes a pessoa simplesmente não presta atenção. Às vezes alguém passa uma instrução, ela não presta atenção. Ou as instruções que foram passadas, elas estavam um pouco claras, né? E ela pode não ter recebido as instruções também. Pode ter ficado muito sobrecarregado, não conseguiu processar as informações. Mas isso era um comportamento necessário. Mas o que eu posso fazer? Exatamente isso. Você pode prestar atenção. Se as instruções foram pouco claras, procure perguntar novamente. Se você não recebeu instruções, vá atrás. Se você ficar muito sobrecarregado e não conseguir processar as informações, entre outros, procure fazer de novo. Use a técnica do disco arranhado. Resolva o que o atrapalhou. Dentre isso aqui, resolva o que o atrapalhou. Imagine aqui, coloquei até em cor diferente. Por exemplo, você pode se esforçar para prestar atenção, pedir esclarecimentos quando não entender as instruções, chamar outras pessoas, procurar informações e assim por diante. Essa é a pergunta número 1. Então, se a pergunta número 1 é não, tá aqui, né? Resolva o que atrapalhou. Vá atrás, procure entender, procure saber o que é que aconteceu, né? Agora nós vamos para a pergunta 2. Se a resposta para a pergunta 1 é sim, vamos dizer, você sabia qual era o comportamento efetivo ou necessário esperado? Eu sabia. Opa! Se a resposta é sim, pergunte a si mesmo se estava disposto a realizar o comportamento efetivo ou necessário esperado. Mas como assim? Eu sabia, mas eu não fiz. Não fez por quê? Estava disposto a realizar o comportamento? Agora, eu sabia. Você pergunte a si mesmo, estava disposto a realizar o comportamento esperado?
Ah, não, não estava não. Por quê? Pergunte o que o atrapalhou. Está disposto para realizar os comportamentos efetivos. Isso poderia incluir a falta de disposição, sentir inadequado ou desmoralizado. Você sabia o que você tinha que fazer, mas você não fez. Por que você não fez? Resolva o que o atrapalhou e estar disposto. Por exemplo, você poderia praticar aceitação radical. O que é aceitação radical? Tem determinada coisa que eu não posso mudar, mas eu posso aceitar. Ok? Identificar prós e contras, o que isso pode me beneficiar, o que não pode me beneficiar, ou praticar ação oposta. Isso são parte lá do treinamento de habilidades. Ok? Agora, se a pergunta número 2 é sim, vamos voltar para a pergunta número 2, pergunte a si mesmo se estava disposto a realizar um comportamento efetivo. Lembra da pergunta número 1? A pergunta número 1 era: você sabia qual o comportamento que você precisava fazer, que era efetivo, necessário? Sabia. Se estava disposto a realizar o comportamento necessário? Não. Aí, tá aqui o que você deve fazer. Tá na tela. Agora, se a resposta é sim, pergunte a si mesmo se a ideia de realizar o comportamento efetivo, necessário ou esperado, alguma vez ocorreu. Se a resposta para a pergunta 3 é não, perguntei para mim, mas a ideia de realizar o comportamento efetivo esperado não ocorreu. Alguma vez ocorreu? Não. Eu sabia o que era, né? Estava disposto a fazer, mas eu não fiz. Aí, se é não, resolva como fazer o pensamento de realizar o comportamento efetivo ocorrer. Por exemplo, você pode colocar isso em seu calendário, pode programar o despertador para tocar, colocar no seu caderno de habilidades ao lado da cama, lá quando você fizer o treinamento de habilidade conosco, né? Às vezes as tarefas que você precisa fazer, você vai fazer, né? Praticar antecipação de situações difíceis. Uma delas é o quê? É se habituar a fazer. Agora vamos para a quarta. Se a resposta à pergunta número 3 é sim, lembrando da pergunta número 3, pergunte a si mesmo se a ideia de realizar o comportamento efetivo, necessário ou esperado lhe ocorreu. Sim. Aí, vem para o número 4. Pergunte o que o impediu de realizar o comportamento efetivo necessário imediatamente. Isso poderia incluir adiar, continuar a procrastinar, que eu não vou fazer agora, mas eu faço depois. Não estar com vontade, não estou com vontade agora não. Esquecer de como fazer o que era necessário, pensar que ninguém se importaria ou descobriria mesmo. Primeiro, se você faz alguma coisa que você está pensando em alguém, você deve ver meu vídeo lá, o vídeo que eu gravei sobre o que eu domino e o que eu não domino. Porque um comportamento efetivo depende de você, depende dos outros. É bom para você, não é bom para os outros. Pode ser bom para os outros, mas principalmente para você. Agora, se você vai fazer alguma coisa que é boa para você e você vai pensar em uma outra pessoa. Não, você tem que pensar em você. Então, se a resposta para a pergunta 3 é sim, pergunte o que o impediu de realizar o comportamento efetivo, necessário ou esperado imediatamente. Resolva o que o atrapalhou. Por exemplo, você poderia definir uma recompensa. Uma recompensa para quem? Para você mesmo, por fazer o que é necessário, praticar a ação oposta e identificar prós e contras. Pega um papel e faz o prós e contras. Por que eu devo fazer? Quais são os prós? Quais são os contras? Tem coisa que não dá nem para fazer prós e contras. Por quê? Se você precisa levantar no horário para ir trabalhar e você vai fazer um prós e contras levantar no horário, se você não levantar e não for lá fazer o comportamento esperado, você vai perder o trabalho. Aí é pior.
Ok? Vamos só voltar nas perguntas. Pergunta número 1, você sabia qual era o comportamento efetivo necessário e esperado? Sim, sabia. Então, se pergunte a si mesmo se estava disposto a realizar o comportamento efetivo necessário. Sim, estava disposto. Ok. Então, pergunte a si mesmo se a ideia de realizar o comportamento efetivo necessário lhe ocorreu. Eu sabia qual era o comportamento, estava disposto. E agora eu tenho que saber se eu estou com vontade de fazer. Se eu estou com vontade de fazer, pergunte. Chega na número 4, que é a última pergunta. Por que impediu de realizar o comportamento efetivo? Isso pode incluir, né, que na hora ali você adiou, você continuou a procrastinar, você não estava com vontade, esqueceu de fazer o que é necessário, pensou que ninguém se importaria ou descobriria, pensou em alguém que não iria gostar do que você ia fazer, mas você sempre tem que pensar em você. E principalmente, sempre voltar nas 4 perguntas. Resolva o que atrapalhou e coloque em prática. Esse foi o nosso vídeo de análise de mislinks, ok? Essa é uma parte lá da análise em cadeia do comportamento problema e uma parte da sua vida que você pode colocar em prática todos os dias. Se inscreva nesse canal. Muito obrigado.